Olá a todos vocês. Bom, gente, veio fazer mais um vídeo aqui, interessante. É o seguinte, quantos porcentos há de confiabilidade no Novo Testamento? Apenas novo, depois eu vou fazer um vídeo acerca do Antigo. Mas quando você pega a Bíblia em português, aqui não vou discutir sobre a Bíblia em português, mas sim dos manuscritos que foram utilizados pelos críticos antigos, tá? Eu vou até citar o nome de alguns aqui. Quantos por cento de confiabilidade há? Bom, o que vocês estão vendo aqui na tela, aqui é um diagrama. Você tem aqui o número de versículos dentro de Mateus, variantes. O que são essas variantes? É isso que eu venho trabalhando com vocês. São as omissões, acréscimos e deturpações. Então existe só no Evangelho de Mateus 642 variantes. Qual o percentual que existe de variantes? 59,9, mais do que a metade de confiabilidade no Novo Testamento. Se eu for pegar os quatro, generalizando, olha quantos percentual eu tenho só dos evangelhos. 54,5 de confiabilidade dentro dos manuscritos mais antigos. É isso que eu tenho. Bom, no próximo diagrama, vou apresentar aqui para vocês, nós temos aqui, ó, o que existia até 2005 de descobertas? Papiros 118, unciais 317, minúsculos 2.877, lecionários. O que são os lecionários? São as lições dos pais da igreja. Esses pais da igreja se dividem em duas questões, pais latinos e pais gregos. Nós temos aí 5.745 materiais utilizados, descobertos até 2005. Beleza. Agora vamos abaixar um pouquinho esse diagrama para vocês entenderem meu raciocínio. Edições do Novo Testamento, aqui começa. As edições mais utilizadas, mais confiadas hoje no mercado, de todos os manuscritos que existem, está em Nestle Aland, hoje está na 28ª edição, mas eu fiz um diagrama da época da 26ª edição. Olha só, de manuscritos utilizados do percentual total, apenas 10%. Já Kurt Aland, que é o UBS, você tem apenas 18%. Então todas essas edições críticas, que você tem aqui o nome deles, de Callaghan, Mendinger, Merck, Vogel, então você tem aqui o percentual total. De todo o material que existe, qual o percentual? Apenas 18%, que é Kurt Aland. Agora, quantos manuscritos existiam? Então você tem aqui mais ou menos, aqui, ó, o percentual calculado foi em base de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. O que é visto é o número máximo de manuscritos, foi utilizado pela UBS, Novo Testamento Grego, 3ª edição, isto é, aproximadamente apenas 18%. Há também o Novo Testamento Grego de Nestle Aland, da 26ª edição, que hoje está na 28ª edição, que utiliza apenas 10% dos manuscritos disponíveis, para vocês verem o que é o Novo Testamento que vocês chamam, tá? Vou abaixar aqui agora. Agora aqui é onde eu quero me deparar. Olha quantos percentual existe em Mateus. Total de versículos, total de variantes nos versículos e o percentual. Você não tem nem a metade aqui de confiabilidade. Se você pega, vamos arredondar para 60%, 59,9%, você tem quanto de confiabilidade? Apenas 40% de confiabilidade no Novo Testamento. Isso não estou me referindo à tradução em português. Estou me referindo a manuscritos antigos. Pode ser papiros e códice. Você tem Marcos 45, você tem Lucas 57,2, João 51,8, Atos 67, eu vou passando, olha só, Atos já tem 67,3 do que? De omissão, acréscimo e deturpação. Então você tem o que? Você tem aqui 30, vamos arredondar, você tem 33 ou 32% apenas de confiabilidade. Olha Romanos, 75,5% de omissão, acréscimo e deturpação. Vamos pegar um outro livro que eu vi aqui, que tem um percentual muito grande, 78 em 2 Coríntios. Eu vou abaixar aqui, olha aqui, 81,4% a primeira carta de Timóteo. 81, o que você tem de confiabilidade nessa carta aqui? Apenas o quê? 19% de confiabilidade de 100% de materiais? Bom, para vocês verem onde as coisas vão chegar. Agora, vamos fechar, para esse vídeo ser rápido também você entender meu raciocínio. Quantos por cento há de confiabilidade em todo o Novo Testamento? Olha, de deturpação, omissão e acréscimo, você tem 62,9%. Vamos arredondar para 63%. Quanto você tem de confiabilidade aí? 63% de omissão, acréscimo e deturpação. Lembrando, senhores, que a maioria das omissões, acréscimos e deturpações vem pelos pais da igreja.
Eu estou considerando aqui a omissão dos pais da igreja. Estou colocando apenas as variantes mais simples. Porque se eu pegar o acréscimo, as omissões, as deturpações dos pais da igreja, que se envolveram desde o século I, desde Irineu, ou até mesmo antes de Irineu, que é Papias, né, que existe menção desses pais da igreja, eu vou ter muito mais do que isso. Então qualquer crítico textual, qualquer crítico literário, qualquer exegeta vai chegar nessa matemática. Então a Bíblia em português, que muitos têm, que chamam ela de inerrante, inefável, né, inspirada por Deus, aí vem a pergunta, se é Deus quem inspirou, por que Deus não preservou isso que existe em português, né, que se chama Bíblia Sagrada? Porque existe praticamente, aí nós temos apenas 30% de confiabilidade. Cadê os 100% da fidelidade desse Novo Testamento? Então eu estou apresentando para vocês um diagrama que vocês podem estudar qualquer fonte quem lida com exegese. A confiabilidade que existe é apenas 30%, o resto esquece. É omitido, acrescentado e deturpado. Então muitas pessoas estão questionando, mas não sabem realmente o que existe por trás dos bastidores. Bom, aqui eu tenho apenas uma tabela de manuscritos mais antigos. Está aqui os papiros, Mateus, papiro 64, 67, 104, que é do segundo século. Todos eles estão em estado fragmentado. O que é fragmentado? Deteriorado. É quando o manuscrito, com o passar do tempo, ele está o quê? Decotado, ele está picotado, ele está omitido, ele está invisível. Raspa-se o fragmento, que chama assim palimpsesto. É quando você raspa ali o pergaminho, coloca uma escrita em cima. Então aqui os papiros, no caso, estão fragmentados. O que é? Não contém todo o registro daquele que se chama do Novo Testamento. Então nós temos aqui, ó, que registra Mateus, nós temos os papiros 64, 67 e 104. Marcos, apenas o papiro 75, que é do terceiro século. Então, os papiros mais antigos, nós temos o papiro 52, que é de 125 a 150 depois de Cristo. Também está em estado fragmentado, não contém todo o Evangelho de João. Então, está aqui a relação de papiro. Depois disso, o que apareceu? Os códices, que é do quarto século, que é o códice sinaítico, que registra 1ª e 2ª Timóteo, que está completo. Os códices estão completos, desde o século IV. Aí vem a pergunta, como que um códice pode estar completo se o papiro não está? Uma boa pergunta, né? Agora, de onde que vem esses acréscimos? Ele precisa responder? De quem? Dos pais da igreja. Agora, quem que tem a Bíblia como inefável, inerrante e inspirada, está aí. Então, voltando, gente, quantos por cento você tem de confiabilidade do Novo Testamento? Não é tradução, tradução esquece. Porque se eu for falar de tradução que é parafraseada, não chega a 30% de confiabilidade do que existe nos manuscritos. Eu vou chegar, sabe quanto de fidelidade existe nas traduções? Eu vou chegar no quê? Em 10, 8% apenas. Então, como dar crédito em algo, em uma Bíblia, em uma versão, em uma tradução, quando a mesma tem apenas 10% de confiabilidade? Quando os próprios manuscritos descobertos das edições antigas em grego não trazem 100% de confiabilidade. Então, esse é um vídeo aqui de orientação para vocês. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas como eu falei, não vou tampar o sol com a peneira. Eu tenho que trazer essas informações para vocês entenderem o que é esse Novo Testamento que todo mundo considera como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a infalível, a inerrante e a inspirada. Porque aí está a questão, todo mundo pergunta, mas Deus inspirou. Então, Deus inspirou para escrever, não inspirou? Por que então Deus não preservou? Né? Já que Deus é o Altíssimo, o Grande, o Absoluto, o Criador e tudo mais, podia ter preservado isso. Agora, como que eu vou dar crédito? Por isso que as pessoas me questionam, mas por que você não crê em tal coisa? Aí vocês estão entendendo por quê. Como que eu vou crer numa coisa que não existe a 100% de confiança nisso? Fica impossível, né? Então tá aí mais um videozinho para vocês pararem, para analisar. Mas qual é o teu objetivo, professor? Meu objetivo é passar a verdade para vocês. Daquilo que o seu pastor não vai passar, o seu bispo não vai passar, o seu apóstolo não vai passar, o seu padre não vai passar, o seu babalorixá não vai passar, ninguém vai passar isso. Então, mas por quê? Porque rende, né? Então, se tem 1.000 membros, 10.000 membros, lógico que ele vai pegar e espiritualizar, conforme vem fazendo hoje, para poder obter a sua oferta e o seu dízimo, né? Não tenho nada preso com nenhuma denominação, não pertenço a nenhuma denominação, então fica um vídeo aqui simplesinho para vocês pesquisarem futuramente, saberem se essas informações que eu estou passando procede ou não. Vocês podem pesquisar, vocês podem fazer o que eu recomendo. Vocês pegam as edições, essas aqui, ó, que se utiliza muito hoje,
Compra a Bíblia de Nestle Aland, de hoje na 28ª edição, e vê o prefácio. Ele vai lá colocar o que ele examinou para fazer a edição dele. Pega Callaghan, pega Menzinger, pega Merck, pega Vogel, pega todas essas edições críticas existentes hoje, pega o texto recepto. O texto recepto vê 89%, acho que eu tenho até aqui um cálculo do texto recepto, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, qual o percentual que ele utilizou para fazer a sua edição crítica. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Aqui, pronto, está aqui, ó. Os manuscritos do Novo Testamento são classificados como alexandrino, ocidental, cesariense e bizantino. Com respeito aos manuscritos do Novo Testamento grego, que estão disponíveis, de 80% a 90% representa o bizantino. O tipo textual bizantino é considerado o pior tipo textual por haver conflação e harmonização. O texto recepto que todo mundo fala está aí. Ele tem 80% a 90% de confiabilidade ao seu manuscrito? Tem. Só tem um problema. 80% a 90% é o que é conflação e harmonização. É o pior tipo textual existente na história. Então fica esse videozinho, um pouquinho da exegese para vocês saberem o que vocês carregam naquilo que vocês acreditam. Nisso que vocês acreditam tem apenas, né? Eu vou falar de manuscrito, 30% de confiabilidade. Isso é manuscrito grego. Irmão, quando você pega do grego, passa por uma tradução, você tem que parafrasear mais ou menos aí uns 70% é parafraseado. Parafraseado. Daí você tem o que de originalidade? 10%? 15%? E olhe lá ainda, né? Então, sucesso a todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.